Paz de Cristo. Hoje eu quero falar sobre poltergeist. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra antiga, que foi muito divulgada em um filme dos anos 80 sobre demônios que moviam objetos e que perturbavam, atormentavam uma família. A palavra poltergeist é uma palavra de origem alemã que significa espíritos de desordem ou espíritos brincalhões. São demônios que atuam em um determinado território, em uma casa, em uma geografia, em uma rua. Geralmente eles operam dentro de uma casa e eles trazem vários tipos de interferência no ambiente da casa, trazendo assim perturbação para os moradores. A intensidade da ação desses demônios pode transformar a casa em um local extremamente assombrado. Então, quando você escuta falar sobre lugares assombrados, possivelmente essa casa ela está sendo atacada por poltergeists, por espíritos de desordem. Na verdade, muitas casas, e possivelmente você que está me assistindo também, seja vítima, ainda que em uma intensidade menor, porque algumas coisas, algumas evidências garantem a presença desse tipo de demônio. Eu quero falar para vocês aqui o mistério dos poltergeists e algumas evidências de que há uma ação desse tipo de espírito dentro de um território. Então vamos lá. Primeira evidência são objetos que se movem. Isso aí é muito comum. Acontece muitas vezes de você, às vezes, olhar para um lugar e tá ali a chave do carro, ou tá ali um copo, uma caneca, e de repente, quando você olha, aquele objeto se moveu, ele estava num lugar e ele está 10 centímetros mais na frente ou antes. Então, a parte das vezes acontece e nós não percebemos porque o objeto continua próximo. Então, você não para atentar, poxa, peraí, andou um pouquinho. Ou quando anda um pouquinho, o nosso subconsciente nos faz acreditar que alguém mexeu ou que você olhou errado da última vez. Mas esses demônios são demônios de deboche, eles se desafiam. O desafio dos demônios é o seguinte: eu vou mover esse objeto e a pessoa não vai perceber. E eles ficam zombando, são espíritos, chamam-se de espíritos brincalhões. Esse demônio ele aparece nos contos, nas histórias brasileiras, através de um personagem chamado Saci, que é aquele negrinho de uma perna só, com um chapeuzinho vermelho. E o Saci Pererê, ele entrava nas casas, ele escondia objetos, ele sumia com objetos. Esse Saci Pererê é baseado no Preto Velho. O Preto Velho é uma entidade da baixa magia, de um senhor, de um idoso, sentado em cima de um toco. E diz a cultura afrodescendente, a Umbanda, Quimbanda, Macumba, que o Preto Velho pega os objetos das pessoas, esconde dentro do toco e senta em cima. Então, esses demônios, eles são os poltergeists, são espíritos brincalhões, eles movem objetos, eles escondem objetos. Muitas vezes você coloca um objeto em um determinado lugar e daqui a pouco você vai pegar o objeto e ele desapareceu. Aí começa aquele problema, você procura e começa a pensar, poxa, será que fulano entrou aqui e pegou? Não é possível, só aquela pessoa entrou aqui. Aí bota a culpa no filho, bota a culpa no marido, na esposa, no vizinho, e gera todo tipo de desavença, todo tipo de discórdia, todo tipo de briga. De repente, o objeto aparece num lugar que todo mundo olhou e falou, não é possível, eu olhei aqui, o objeto estava aqui. Ou então, ele aparece em um lugar inusitado, ele estava na mesa, ele foi aparecer dentro da gaveta. Então esses espíritos fazem isso. Esses demônios que têm poder de mover objetos, às vezes mover objeto tirando de um lugar e colocando em outro bem distante ou colocando em outro perto. E eles têm várias maneiras de fazer isso. Uma delas é simplesmente empurrando o objeto. Alguns, não é todo demônio que faz isso. Alguns demônios conseguem empurrar um objeto. Outros demônios, eles possuem uma pessoa, a pessoa fica possuída por demônio. A própria pessoa pega o objeto, esconde e depois fica procurando, né? Ou então algum outro fica procurando, mas a ideia do diabo é criar esse tipo de confusão. Eles também têm poder de alterar a energia elétrica. Muitos lugares que são atacados por esse tipo de mal, há mudanças na eletricidade, então a lâmpada ameaça apagar, estoura, lâmpadas estouram, abaixa a tensão, aumenta a tensão, vão haver oscilações na rede elétrica. É claro
que isso pode acontecer também por uma situação natural, tá tendo problema na rede elétrica da sua região, mas se é só na sua casa, se acontece constantemente, se você chama o eletricista fala, não, aqui está tudo certo, não é possível. Então, pode ser uma evidência desse tipo de demônio. Eles mexem na rede elétrica, eles conseguem mover, oscilar as energias, tá bom? Bom, eles manipulam também ondas sonoras. Muitas vezes eles pegam um som e fazem parecer um outro som. Então, muitas vezes, imagina uma ventania, tá, o barulho do vento, aí a pessoa escuta, parece que tem uma voz, parece que tem um choro, parece que tem um grito, porque eles conseguem manipular, da mesma maneira que eles manipulam a energia elétrica, eles manipulam o som, e aí surgem os barulhos de corrente, barulho de ferro caindo no chão, vozes, choros, por conta disso. Outra coisa que esses demônios manipulam é o fogo. Eles fazem o fogo ganhar formas. Então, muitas vezes você vai olhar para o fogo e você vai falar, poxa, eu estou tendo a impressão que eu estou vendo uma pessoa dentro do fogo, estou tendo uma impressão que estou vendo isso, estou vendo aquilo. O fogo, às vezes, ele pula em uma direção para causar um incêndio. Então, você acende uma vela, a chama da vela se move até esbarrar numa cortina, porque esses seres espirituais têm o poder de manipular tanto a eletricidade, as ondas sonoras, o fogo, gerando tipo de incêndio, gerando acidente. Eles manipulam, muitas vezes, objetos externos na direção da sua casa. É muito comum pessoas que dizem que ouvem barulho de pedras caindo no telhado durante a noite. Aí abrem a porta, abrem a janela, não encontram ninguém. Ou ouvem barulhos de pedras batendo na janela. Muitas vezes vidraças são quebradas, porque esses demônios eles pegam essas pedras, literalmente jogam em cima do telhado, jogam no quintal. Tem gente que acorda no dia seguinte, olha para o quintal, tá cheio de objeto caído, e bota câmera, bota segurança, bota de tudo e nunca vai descobrir, porque não vem do mundo natural isso. São evidências também de poltergeist. E cheiros, muitas vezes um cheiro que você sente, a pessoa sente cheiro de morte, cheiro de cigarro, cheiro de fumaça, cheiro de coisas estragadas, cheiro de enxofre, cheiro de cemitério. Esses aromas também são trazidos por esse tipo de demônio. Então, essas são as principais assombrações trazidas pelos poltergeists, pelos espíritos brincalhões. Eu já tive a possibilidade de ajudar muita gente com esse tipo de problema. Quando alguém me procura, precisa estar disposto a me levar até a sua geografia. É um tipo de ajuda que eu não tenho como dar à distância pela internet. Eu já muitas vezes eu já fui convidado por pessoas até de outras cidades, de outro estado, pagou passagem de avião, me locomoveu até a sua empresa, até a sua fazenda, até a sua casa, para que eu pudesse fazer uma purificação de território, tentar descobrir onde é que o espírito maligno está se escondendo, fazer um mapeamento espiritual, fazer o histórico da vida da pessoa, o histórico do território. Na maior parte das vezes, esse tipo de demônio não tem nada a ver com a pessoa, ele tem a ver com o território. Você morava em uma casa, estava tudo bem, você se mudou para outra casa, nessa casa começou a ter esse tipo de problema, porque são demônios da casa, não tem a ver com você. Mas não é muito fácil de encontrar por onde ele entrou. Então, muitas vezes você vai precisar de uma ajuda de um especialista, ou, é claro, principalmente da revelação do céu, do Espírito Santo que nos diz todas as coisas. Amém? Então, esse é o mistério dos poltergeists, dos espíritos de desordem, de confusão. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro, do Ministério Atos 2 e do Instituto de Educação Comportamental. E nesse dia eu quero te abençoar no nome de Yeshua, Jesus o Cristo. Eu te abençoo. Até a próxima. Tchau, tchau.